com o plano divino. Vamos imaginar que da nossa cabeça, lá do alto da nossa cabeça, uma luz saia e vá se ligar aos espíritos benfeitores e amigos. E assim eles vão nos iluminando. Eles vão passando por nós, por todas as nossas células, por todo o nosso corpo, e vai harmonizando. E vai nos conectando nas lições da noite de hoje. Agradecemos ter permitido nós estarmos juntos aqui e agora. E aqueles nossos companheiros que, por qualquer motivo, não conseguiram se conectar conosco hoje, possam sentir, da onde eles estiverem, as nossas vibrações de amor e de carinho para com eles. Né? O Rogério não pôde vir, hoje a Márcia também não pode, a Giovana parece que também não conseguiu. Lá onde eles estiverem, que eles consigam receber a luz do nosso mentor da lição da noite, tá? Nós vamos falar do capítulo 10, que é sobre percepções e sensações dos espíritos. E sono e sonhos. As percepções. Tudo bem? Foi? Sim, sim. Sim? Informa Allan Kardec que o espírito, uma vez no mundo extrafísico, além de manter as percepções que tinha na vida física, adquire outras mais sutis e às vezes mais aprimoradas, pois já não mais desfruta de um corpo pesado, denso, material. Disseram os benfeitores que a inteligência como atributo do espírito se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Porque o corpo físico é um obstáculo à manifestação da inteligência. Certamente que essas percepções estarão dependendo intimamente do progresso já amealhado pela entidade desencarnada, pois há espíritos que nada sabem a mais do que os homens, em função de seus atrasos intelecto-moral. Então, aqui ele está falando o seguinte, né? Não é porque a gente desencarna que nós, de repente, vamos ficar inteligentes e entender tudo, e aceitar tudo e virarmos santos. Não. Nós continuamos com o nosso atraso intelectual. Claro, fica mais fácil a inteligência, por quê? Porque nós vamos nos livrar do corpo físico, que é um obstáculo para a gente. A gente fica mais livre, né? O espírito pode ir para lá, para cá, de acordo com a vontade dele, com mais facilidade do que nós com o nosso corpo pesado. Vejamos algumas observações de Kardec. Tempo. Muitos espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. Os espíritos superiores, pelo fato de se encontrarem profundamente desmaterializados, colocam-se acima das noções habituais do tempo. Os espíritos inferiores podem também não compreender a duração como nós, em função do seu estado consciencial, ou de cristalização em pessoas, lugares e emoções. No entanto, as entidades mais esclarecidas, vinculadas diretamente à Terra, podem manter-se orientadas em relações ao nosso horário, com perfeita compreensão da duração das coisas e do tempo. Então, vocês viram que aqui há três etapas, né? Os espíritos inferiores, eles podem não compreender, porque eles estão, às vezes, cristalizados, eles param, né? Eles desencarnam e ficam, por vezes, por séculos, revivendo aquele mesmo momento onde eles desencarnaram, né? Pessoas que estavam na guerra, pessoas que morreram queimados, eles continuam naquele pensamento o tempo todo, aquilo é repetitivo e eles não conseguem sair de lá. Então, eles ficam fora do tempo, né? E os superiores, né? Os superiores, não. Eles sabem perfeitamente o nosso tempo e eles se conectam conosco facilmente. Conhecimento do passado e do futuro. Será com relação ao conhecimento do passado e do futuro que o grua de desmaterialização do espírito, o grua aqui quer dizer a elevação, né? O guindaste, né? Que é aquele grua, terá maior influência?
Os espíritos superiores conhecem intimamente o seu passado e têm, muitas vezes, uma antevisão do futuro a partir da análise do presente. Será sempre uma antevisão relativa de um futuro provável, pois os acontecimentos estão sempre condicionados ao livre-arbítrio das pessoas. Os espíritos inferiores nada sabem a respeito de fatos passados e futuros. Então, o conhecimento do passado e do futuro é quanto maior for a elevação do espírito, né? Se o espírito for bem elevado, ele pode antever o nosso futuro. Mas tudo isso é uma coisa relativa, porque vai depender do que você vai fazer daqui a 5 minutos. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio e você pode mudar o seu futuro a qualquer instante, tanto para melhor como para pior. Aí é você que vai saber, né? Deus. Os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. A gente pode imaginar, talvez adivinhar, mas ver, estamos muito longe, né? Aí os espíritos superiores, sim, eles veem, compreendem, estão perto. Nós não. Nós podemos imaginar o que seja, né? E aí cada um tem uma percepção, uma luz, uma força maior, né? É o que a gente vai imaginar aí de Deus. Visão. A visão dos espíritos não é circunscrita como nos seres corpóreos, mas é uma faculdade geral. Muitos espíritos veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Mas isso, como tudo, depende também da sua condição evolutiva. Então, os espíritos superiores, para enxergarem, eles são diferentes de nós, né? Eles não precisam dos seres corpóreos. Eles enxergam, eles são luz, né? Eles têm, né, uma luz muito grande. Dependendo de nós, se a gente estiver na escuridão, não vamos enxergar nada se a gente não acender uma luz. Nada. A gente vai ficar na escuridão. Eles não. Mas vai depender da evolução de cada espírito. Cada um tem a sua evolução. Uns vão ter luz maior, outros menores, e assim sucessivamente. Sons. Os espíritos percebem os sons, até mesmo o que os nossos sentidos, às vezes, não conseguem perceber, né? Eles têm uma percepção muito maior do que a nossa. Bom, até os cachorrinhos têm, né? Eles ouvem muito mais do que nós, né? Imagine um espírito superior. Música. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Os espíritos atrasados podem sentir um certo prazer ao ouvir a nossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. No entanto, almas mais purificadas buscam melodias mais belas e mais suaves. Então, realmente, né, os espíritos superiores não vão gostar nada de um pagodinho, né, de uma coisinha assim, que a gente fica aqui toda alvoroçada, né, querendo dançar, brincar, né? Por quê? Porque não é uma coisa, assim, como vamos falar, não que a música seja ruim, mas não tem a mesma melodia, né? A mesma sensibilidade, a mesma pureza, né? São músicas diferentes, né? A gente não vê pessoas que gostam tanto de ouvir Beethoven, Chopin. Eu não cheguei a isso, gente. Eu ouço um pouquinho, daqui a pouco eu enjoei, desculpa. Mas tem muita gente que, né, que gosta, né, que já está numa elevação maior, que gosta de ouvir esses tipos de músicas. Eu ouço uma música mais leve, mais assim, quando eu estou para me concentrar, ou quando a gente está dentro do grupo espírita, são músicas diferentes. Mas no dia a dia, jamais, eu estou confessando, jamais eu não coloco uma música dessa para ouvir. Eu não estou nessa evolução. Mas já tem muitos que sim, que gostam, né? Belezas naturais. Os espíritos são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para compreendê-las e para apreciá-las, né? Eles veem a natureza com outros olhos,
que nós não vemos. Por muitas vezes, nós passamos várias vezes por uma árvore, por uma planta, por um passarinho, por uma montanha, por algo tão lindo, e nós não enxergamos. Às vezes, se eu te mostrar uma foto, você não consegue reconhecer uma foto de um lugar que você passa todos os dias. Porque a nossa sensibilidade ainda não está nisso. E os espíritos superiores, sim. Isso são as percepções, né? Agora vamos falar das sensações. As sensações. Mostra-nos a prática espírita que os espíritos relatam a presença de uma série de sensações, à margem das angústias morais, que são o remorso, o ódio, ou das perturbações emocionais, medo, ansiedade, que torturam muito mais que os sofrimentos físicos. Observa-se nas entidades desencarnadas sensações como frio, calor, fome, sede, cansaço e mesmo dores físicas. Quem trabalha com desobsessão sabe muito bem disso, não é, Gleison? O espírito chega ali, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou com frio. Eles estão com as mesmas sensações de quando eles estavam encarnados. Então, eles levam, né? Nós levamos conosco as sensações que nós tínhamos ainda aqui na Terra. É muito forte ainda na gente, né? A gente não consegue se livrar assim. Sabemos que o perispírito é o agente das sensações externas nas entidades extrafísicas. No corpo, enquanto na matéria densa, essas sensações estão localizadas nos órgãos. Destruído o corpo, será o perispírito responsável pelo registro de todas as sensações externas, sendo o corpo espiritual formado de matéria quintessenciada, sutil, não sofre influência direta de elementos materiais, como chuva, fogo, etc. No entanto, muitos espíritos queixam de sensações vinculadas a essas situações. É a mesma coisa que eu falei, né? Nós aqui na Terra, nós sentimos muitas coisas nos nossos órgãos. Eu fiz uma cirurgia na boca, meu dente está doendo. Eu torci o pé, meu pé está doendo. Eu estou com dor de estômago, são os órgãos, né? Porém, os espíritos também levam para lá, como eu disse, e levam também essas sensações de chuva, fogo, calor, frio, tudo eles levam. Diz-nos o codificador que essas sensações podem ter uma dupla gênese. A gênese quer dizer a origem, né, da criação. Lembrança de sofrimentos anteriores ou impressão de algo que na realidade não está ocorrendo. Não está nem ocorrendo, mas ele sente aquela sensação, né? É que nem quando a gente tem uma tristeza, é uma coisa que a gente não consegue tirar da gente, está ali, entranhado dentro da gente. No primeiro caso, vamos verificar que muito sofrimento dos espíritos estão relacionados às recordações de situações que muito os traumatizaram enquanto vivos. Homens que morreram queimados, baleados, portadores de doenças físicas, podem despertar no mundo espiritual como se tivessem ainda ardendo em brasas, com o peito sangrando, ou ainda com os estigmas das doenças que o infelicitaram. Isso chama-se ideoplastia, tá? A gente coloca dentro da gente aquilo que a gente sentiu muito. Alguém já escutou falar que a pessoa amputa um órgão e continua sentindo dor naquele órgão? A pessoa tirou o pé por qualquer problema, ou perdeu a mão, ou qualquer coisa assim, e ela continua tendo a sensação de que aquele pé está doendo, aquela mão está doendo, com a mesma sensação. Isso acontece porque o espírito armazena em sua estrutura psíquica inconsciente todos os atos, pensamentos e todas as palavras vinculadas a ele. Diante da evocação de uma dessas situações, pode o espírito desencarnado voltar a registrar sensações relacionadas a esses fatos. Você vai ficar sem.
As sensações físicas são relatadas por almas ainda muito apegadas às coisas da vida física e com uma estrutura perispirítica por demais grosseira. Sabe-se que muitos espíritos costumam sentir dores cruciais em função de terem os corpos físicos submetidos a estudos anatomopatológicos nos institutos médicos legais. Relatam muitas entidades que, no momento da necrópsia, eles, postado ao lado do cadáver, passavam a registrar as sensações de sofrimento, pavor e angústia, e dos bisturis, como se realmente estivesse sentindo a agressão das lâminas dos peritos. A mesma explicação pode ser dada para casos relatados por André Luiz, de espíritos vadios que ainda não se deram conta de seu falecimento e que, diante de tempestades, se protegem nas marquises e nas lojas, temendo que as chuvas possam molhá-los. Então, eles levam mesmo, nós levamos muitas das sensações, né? Essas pessoas que passam por autópsias, né? Corpos que ficam para ser estudados dentro de laboratórios para estudantes de medicina. Tem muitos que o espírito está ainda do lado ali. Então, eles sentem todas as sensações, como se estivesse com o corpo ali, quando já não está mais, a matéria já não pertence mais a eles. Porém, eles estão muito ligados, né? O nosso pensamento é muito forte. Por isso que a gente fala, o nosso pensamento é que age em nós, né? Nós, por vezes, quando temos um problema, nós não conseguimos sair do problema por conta dos nossos pensamentos, que a gente não consegue controlar, né? A gente vê a coisa tudo pelo lado mais errado, né? Eu abri agora mesmo aqui um livro que eu tenho e abri numa lição que chama-se Subamos o Monte, né? O que quer dizer? Que quando nós estamos no alto do nosso problema, nós conseguimos enxergar esse problema por cima. É diferente de que quando nós estamos vivendo o problema, que estamos dentro dele. E quando nós estamos acima do problema, nós até podemos achar a solução para ele. Mas enquanto nós estivermos ali no meio, naquela convivência, naquela coisa, naquele pensamento, é um pensamento repetitivo, nós não conseguimos sair. Nós vivemos assim, emaranhados. Nós não conseguimos achar a solução. E assim nós fazemos quando desencarnamos. Levamos para lá exatamente os mesmos problemas que nós temos aqui. Não tem jeito. Então, é bom que a gente saiba isso para saber como agir, né? Sono e sonhos. Chama-se emancipação da alma, o despreendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico que anima. Esta emancipação da alma é um fenômeno que pode ocorrer em várias situações ou circunstâncias da vida humana, entre elas o sono. Então, vocês estão vendo lá na foto? A pessoa está deitada na cama, o corpo, a matéria ficou deitadinho e o espírito foi. Ele está ligado por um cordão, né? Esse cordão é um cordão prateado que vai fazer com que ele volte, né? Ele não desencarnou, ele está preso ao corpo ainda, ele está preso à matéria. Porém, ao adormecer, ele se desprende. Por que a gente fala que as pessoas precisam orar antes de dormir? Porque nós, como espíritos já vividos em outras vidas, temos os nossos vícios. E tudo aquilo que a gente não pode fazer aqui na Terra, que a gente tem vontade que não pode, quando o nosso espírito está solto, livre, leve, o que ele faz? Ele vai fazer quando ele está fora do corpo. Ele pode se juntar a outros espíritos não tão elevados, ele pode ir para lugares não tão bons, né? Ao contrário, se a gente levar uma prece e encaminhar o nosso espírito para lugares aonde a gente vai, para uma escola, onde a gente vai conversar com espíritos superiores, aonde a gente vai ter, assim, como é que eu vou falar? Tá ligado, né?
a esses espíritos bons que vão nos auxiliar, que vão falar, olha, Sônia, amanhã você vai ter que fazer isso, 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 isso. Às vezes, eu não vou me lembrar do que o espírito falou, mas dentro de mim, eu vou ter a intuição. Aquele problema que era tão ruim quando eu fui dormir, quando eu acordo, parece que eu tenho a solução para ele, eu já estou pensando melhor. Por isso que a gente fala, dá tempo ao tempo. Né? O tempo vai fazendo com que a gente aprenda. Por quê? Porque quando nós nos desprendemos, se a gente se dedicar, rezar antes de dormir, nós vamos tendo instruções dos bons espíritos de como agir, de como fazer. Eles não interferem, mas eles nos aconselham. Então é muito importante isso. Que é sono? É o estado em que cessam as atividades motoras e sensoriais e o corpo repousa. Então, há o refazimento das forças físicas, né? Nós precisamos, o sono é super importante, né? Tanto é que quando eu não durmo direito, no outro dia minha pressão está alta. Então, é muito importante. Bom, Mas o sono tem uma significação muito mais profunda e consequências muito mais amplas no conjunto integral da vida humana. Enquanto o corpo repousa, mantendo-se adormecido, não necessitando da presença do... Oi? Oi, vó, desculpa. Só para te avisar, falta 10 minutinhos, mas acho que dá para terminar Sono e Sonhos. Tá bom. Dá para terminar aqui esse daqui, né? Acho que dá. Vamos continuar. Depois eu explico, então. Desculpa, eu não ouvi. Imagina. Bom, agora eu não sei bem onde que eu parei, mas vamos lá. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Quando o corpo se entorpece, seja qual for a causa, sono natural ou artificialmente provocado pela hipnose, sonambulismo, drogas, narcose, etc., a alma se emancipa, desprende-se parcialmente e pode entrar em relação com o plano espiritual. Allan Kardec formulou aos espíritos, dentro desse assunto, perguntas muito interessantes, obtendo respostas, por sua vez, sumamente instrutivas. Durante o sono, a alma repousa como corpo? A resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, de sua presença, se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Foi o que eu disse. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais liberdade do que em estado de vigília. Sonho é, portanto, a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Essas lembranças são geralmente fragmentárias e tê-las mais nitidamente depende do grau de desenvolvimento das nossas percepções psíquicas, misturando cenas vistas durante a vigília às preocupações de nossa vida diária. Mesmo as imagens que resultam da nossa vivência real no mundo dos espíritos não são lembranças fiéis, já que mesmo dormindo, não nos libertamos totalmente das nossas ideias e preocupações do período de vigília, o que pode dar ao que vemos a aparência do que desejamos ou do que tememos. Bom, então pode sair e voltar daqui a pouco todo mundo, tá? Explicar em 7 minutos, mas tanto faz. Será que dá tempo? Bom, é mais ou menos aquilo que eu disse para vocês, né? Ele vai se desprender e ele vai lá para onde quer. A Sônia gosta de bailinho? Aham. A Sônia vai, ó, lá para o bailinho. A Sônia gosta de beber? A Sônia vai beber. A Sônia gosta de rezar? A Sônia vai rezar. A Sônia vai fazer aquilo que ela gosta. Porque ela está livre, leve e solta. Ela pode fazer aquilo que ela bem entender. E quando a gente acorda, a gente traz alguma percepção. Nossa, tem sonhos que você fala assim, ai, gente, pelo amor de Deus, aquilo foi tão forte que eu passei o dia inteiro com aquilo na cabeça e eu demoro para esquecer de tão forte que foi. Pode ser alguma coisa que nós temos na cabeça, que queiramos que aconteça, como pode ser lembranças do que a gente fez à noite. Então, não sabemos, né? Temos que, assim, balançar e ver o que é que está dentro do nosso eu. O que é que eu quero? Eu pensei muito nisso, por isso eu sonhei? Ou eu não estava nem pensando e sonhei? Tem muitas vezes que você não está nem pensando na pessoa. Nossa, quanto tempo que eu não vejo aquela pessoa? Sonhei com ela.
com certeza, o seu espírito, em algum momento, encontrou-se com ela em algum lugar. Com pessoas que já desencarnaram, enfim, tantas coisas. E, às vezes, influenciados por maus espíritos, temos sonhos ruins, que são os pesadelos, e que também fazem muito mal para nós, sabe? Nossa, gente, tem gente que fala, não, isso não é meu. Eu sonhei que fulano morreu, eu sonhei que eu ia ter um acidente, eu sonhei que o meu avião que eu ia tomar caiu. Quer dizer, nenhum espírito bom vai influenciar isso para você. Né? Só pode estar vindo de alguém, de algum espírito não tão bom, para te influenciar numa coisa tão mal. Jamais você vai ter uma coisa dessa, né? A não ser espíritos elevadíssimos que olham, nossa, um médium maravilhoso, né? Ele teve aquela percepção, ele viu, ele sonhou, é diferente. Eu, pobre mortal, se tiver um sonho desse pesadelo, eu vou tomar água com açúcar de noite e vou correr para perto do Luiz, falando, mas tô com medo, entendeu? Por quê? Porque eu sei que não é coisa minha, não é meu. Para onde é que foi o meu espírito? Por onde eu andei? É isso, tá? Então, vamos ver depois a classificação de sonhos? A gente sai, depois a gente volta. Tá bom, até já, gente. Tá.